Marhaba, seja bem-vindo ao canal No Coração do Oriente. Se é a sua primeira vez aqui, se você desejar, se inscreva no nosso canal e se lá no final do vídeo você gostou, compartilha com alguém que pode se interessar por esse conteúdo e deixa aqui o seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Nesse vídeo, nós queremos falar um pouco sobre como funciona a família no Oriente Médio. Na verdade, nós podemos até dizer que nós vamos falar sobre como funciona a família dentro do universo árabe, que está para além do Oriente Médio, mas também se estende até também o norte da África. Então nós vamos pensar sobre família, nós vamos pensar sobre cultura coletivista. Esse é o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Pensando aqui na nossa sociedade ocidental, a nossa sociedade está fundamentada em 3 pilares. Nós estamos fundamentados na ética judaico-cristã, nós estamos baseados no direito que nós herdamos dos romanos e da racionalidade grega. Essas 3 heranças que recebemos formam o mundo ocidental. No mundo oriental, que precisa ser analisado de perspectivas diferentes, porque não existe somente um mundo, uma cultura oriental, como muitas vezes está no imaginário das pessoas, a questão é um pouco diferente e até um pouco mais complexa. Mas quando nós estamos pensando em Oriente Médio, nós estamos pensando no mundo árabe, nós podemos dizer que essa ética judaico-cristã, ela também está presente, porque o Islã, na sua gênese, ele absorve muito da cultura, da ética, da religiosidade judaica e também do cristianismo. Então, falar em família e casamento, como nós entendemos hoje, dentro da perspectiva judaico-cristã, não é muito diferente de falar de família num contexto islâmico, num contexto de Oriente Médio. Existe a questão da poligamia, onde um homem muçulmano, por exemplo, pode ter até 4 esposas. Não é obrigatório ter 4. Onde eu vivi, eu conheci poucos homens que tinham 2 esposas e não conheci nenhum que tinha 3 ou 4 esposas. Porque o Islã, que permite o homem ter até 4 esposas, diz que ele precisa dar as mesmas condições para todas as esposas, o que faz com que o homem comum, que sobrevive para sustentar uma família, ele vai ter dificuldades para vivenciar, experimentar dentro dessa possibilidade islâmica. Então não é algo comum, não é algo que a gente vê toda hora como no nosso imaginário. Fora essa questão, a gente pode dizer que a questão patriarcal, a liderança masculina dentro da família, tudo isso é comum no judaísmo, é comum no cristianismo, assim também dentro da cultura islâmica e, sobretudo, ali no ambiente do Oriente Médio. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse traço da nossa sociedade, da família, que nós herdamos do cristianismo e antes do judaísmo, de alguma forma ele também está presente lá no Oriente Médio. Isso significa que a família é a célula máter, ou seja, a família é a base da sociedade. A sociedade está construída na união e no conjunto de famílias. Aqui no Ocidente, nós vivemos uma revolução, tecnicamente uma revolução ideológica, filosófica, e que vai transformando o comportamento e a cultura, de forma que existe, e aqui eu já emito sim um juízo de valor, uma construção para se desconstruir esse conceito da sociedade baseado em família e família entendido numa perspectiva judaico-cristã. Eu naturalmente discordo dessa revolução e não acho que ela é saudável por ser um cristão professo e até por uma questão filosófica, porque acreditar que enquanto nós avançamos para o futuro e para a história, sempre nós teremos progresso, é um mito já desconstruído pela filosofia. Não é sempre coincidente, nem sempre nós estamos avançando no espaço-tempo, nós estamos avançando em termos de virtudes, em termos de moralidade, em termos de civilização e de cultura. Pelo contrário, eu acho que a pós-modernidade, a revolução nessa questão de conceito de família, nessas questões identitárias, elas acabam trazendo fragilidades para a civilização, existe uma desconstrução e aquilo que vai permanecer no lugar, na verdade, não é uma proposta, é um resultado.
Então existe uma desconstrução total e completa e não existe uma outra proposta de civilização. Então, nesse sentido, não o conservadorismo político frágil brasileiro, mas enquanto filosofia, eu poderia dizer que concordo, não só por uma perspectiva cristã, mas com a filosofia conservadora, que faz a grande pergunta. Tudo que nós temos é ruim, precisa ser alterado, mudado e transformado? Não tem nada de bom na nossa civilização? Mas isso é matéria para um outro conteúdo. Voltando então para a nossa jornada aqui nesse vídeo, lá no Oriente Médio nós não estamos vivendo essa revolução. Pelo contrário, obviamente, em um mundo globalizado, essas ideias distintas da ideia predominante lá, elas existem adeptos dela, mas numa escala muito menor dentro de uma comparação com o processo aqui no Ocidente. Então, naquele lugar, nós vivemos o conceito de família de uma forma muito forte. Então, o indivíduo se realiza quando ele deixa o seu lar e constitui a sua própria família. Isso é uma verdade para homem, isso é uma verdade para mulher. Eles vão ter filhos. Ter filhos é uma honra. Para eles, ter um filho homem é uma honra dobrada. E aqui eu não emito juízo de valor, é algo diferente, é algo distinto. Ainda que a gente entenda que a dignidade da mulher é algo que precisa ser reconsiderado naquele lugar, e aqui sim há valores, mas o fato é que nós estamos aqui para analisar aquela cultura e não para julgá-la. De forma que ter filhos é uma honra, quanto mais filhos, mais honroso é para um homem e para um casal, para uma família. As famílias são famílias grandes, e quando a gente está falando de famílias grandes, numa geração anterior, 2 gerações atrás, nós estamos falando de muitos filhos, como a gente já teve aqui também num contexto americano, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, a geração de muitos filhos. Mas naquele lugar, igualmente, no passado nós tínhamos famílias com 10, 12, 14 filhos, e hoje nós estamos falando de famílias grandes de 3, 4, 5 filhos. Então não é comum nós termos no Oriente Médio todas as famílias com 12, 10, 14 filhos. Mas já é algo muito avançado quando a gente pensa em 3, 4, 5, comparado à média de natalidade aqui no Ocidente. E aqui no Brasil, por exemplo, quem tem 2 filhos tem muito, e 3 você já é alvo de algum tipo de consideração, insatisfação, choque por parte da maior parte, por parte da maioria das pessoas. De forma que lá a família, então, ela é grande dentro desse universo e ela é valorizada, ela é celebrada. Os índices de divórcio são muito baixos e existem muitas questões e travas dentro da cultura para proporcionar essa permanência da família. E a família é celebrada, a família ela é importante, casar, ter filhos é algo muito fundamental dentro daquele contexto. Isso já é muito diferente do Ocidente. Agora, existe um outro conceito dentro desse universo da família árabe, a família do Oriente Médio, que já é algo muito distinto do Ocidente, que é o conceito de tribo. Como essas famílias, elas, historicamente, elas são grandes, então o casal tem muitos filhos e eles vêm praticando isso ao longo de séculos e milênios, então é natural que essas famílias elas vão se organizar em grandes clãs. E algo que a gente já tratou aqui em um vídeo também sobre a honra e a vergonha, dentro desse contexto de honra, homens mais velhos são considerados mais sábios, são mais honrados. Então essas grandes famílias elas são organizadas nesses clãs, onde aquele ancestral mais velho é uma pessoa que vai ser honrada, reverenciada e considerada. Dentro dessa perspectiva, a família ela se organiza em clãs, e esses clãs vão dar origem a tribos. Então, nessa cultura de honra e de vergonha, o passado é valorizado e não tem que ser superado e reprimido, como aqui no Ocidente atual progressista. O passado é honrado e valorizado. A história precisa ser lembrada. Então, os ancestrais eles são lembrados. E por isso há continuidade. Quando a gente tem continuidade, a gente não só tem famílias, temos clãs e teremos tribos. Ou seja, grandes famílias que vão compondo a sociedade. De forma que, geralmente, o nome completo de uma pessoa vai ser composto, naquele país árabe que eu vivia, do seu nome próprio,
Em seguida, o seu primeiro sobrenome é o nome do seu pai. Depois, obrigatoriamente, isso é até uma obrigação legal dentro daquele país, o terceiro nome ou o segundo sobrenome é o nome do avô. E por fim vem o nome da família, que na verdade é o nome da tribo a qual essa pessoa pertence. Ou o nome dessa família, que naturalmente as pessoas vão linkar com alguma tribo. Então foi algo muito surpreendente para mim entender e perceber que eu estava não num contexto aborígene, porque muitas vezes quando a gente pensa em contextos indígenas, aqui no Brasil é quando nós pensaremos em tribos. Nós estávamos num contexto de Oriente Médio, num contexto urbano, mas a sociedade ela é organizada em famílias que vão dar origem a clãs e vão dar origem a tribos. Essas tribos elas estão organizadas e essa sociedade de uma perspectiva coletivista, ou seja, o indivíduo não é indivíduo porque ele existe. E como Descartes disse, isso é basilar aqui na perspectiva ocidental, eu penso e logo sou, penso e logo existo, ou seja, eu sou eu na minha individualidade. Existem culturas assim, assim é no Ocidente. Numa cultura não ocidental, em uma cultura coletivista, que é o oposto dessa cultura individualista, e naturalmente existem culturas dentro desse espectro e dentro desses extremos, mas aqui no Oriente Médio, onde as culturas são coletivistas, o indivíduo ele não se vê enquanto indivíduo porque ele existe por si só. Mas o indivíduo ele é indivíduo porque ele pertence a um grupo. Ele pertence a um coletivo maior que dá sentido para quem ele é. Então o indivíduo não se define com base na sua própria percepção, como nós temos aqui no Ocidente. O indivíduo se percebe à luz da comunidade e é a comunidade, o coletivo, o grupo, a tribo, a sua história que dá sentido individual para esse ser, para essa pessoa. Então é algo completamente distinto. Não existe uma pessoa só, existe uma pessoa com a sua família que pertence a uma tribo. E de forma prática, o que isso significa? Significa que ninguém sai para comprar uma roupa sozinho. Significa que ninguém sai para passear sozinho. Significa que todas as grandes decisões da vida, e até as simples, como na hora de comprar uma roupa, você vai ter alguém da sua família com você e isso vai ser discutido. Isso é muito forte, muito interessante. Na hora de você fazer o seu curso, não é você que decide, o seu curso universitário é uma decisão familiar. Pensando num sistema onde as pessoas precisam pagar por um curso superior, inclusive, a tribo, a família, paga por um indivíduo e depois esse indivíduo presta serviços como médico, por exemplo, como advogado para toda a tribo, de uma forma acessível até talvez gratuita. E assim eles vão construindo tudo de uma forma coletiva, as decisões, e não é incomum pensar que eles vão juntos decidir que o indivíduo vai ser médico, o outro indivíduo vai ser advogado, e assim a família ela vai formando seus profissionais e essa tribo ela vai avançando de uma forma coletiva. Então, em momentos de tragédias, em momento de uma grande cirurgia que precisa de recursos, essa tribo ela está presente, contribuindo financeiramente. Na hora de um velório, essa tribo vai comparecer e vai honrar aquela família que perdeu o seu ente querido. Então, é uma cultura muito diferente, muito, muito distinta. Um exemplo muito simples e que demonstra isso de uma forma muito prática é quando logo chegamos ali naquele país, compramos um liquidificador no Carrefour, que é um supermercado multinacional, uma rede de supermercados multinacional, e nós fomos então ao Carrefour por ser um pouco mais familiar a nós, é óbvio que o Carrefour de lá não é como o Carrefour daqui, e compramos ali um liquidificador. Eu comprei o liquidificador e levei para casa. Quando eu cheguei lá, a caixa mostrava uma cor e quando eu abri era uma cor distinta. Naturalmente a esposa não gostou porque não combinava aquela cor com aquilo que a gente já tinha. Então eu voltei ao Carrefour para fazer a troca desse liquidificador. Fui até o lugar onde se efetuavam as trocas, conversei com uma pessoa, ele ouviu toda a minha história e chamou uma segunda pessoa. Esse segundo atendente ouviu a minha história mais uma vez e juntos nós fomos até o setor onde se vende liquidificadores. Então o chefe daquele setor foi convidado, esse terceiro homem participa da conversa, eu conto então a história pela terceira vez para esses três homens. Nós três voltamos, nós quatro, os três, juntamente comigo, para o local de trocas. Ali chega um quarto indivíduo e eu conto a história pela quarta vez. E por fim,
o indivíduo que é o chefe do setor volta, os outros permanecem e vem um grande gerente, que muito interessantemente era uma mulher, para quebrar todos os preconceitos. A grande gerente do Carrefour era uma mulher e ela vem, ouve a história mais uma vez, agora não da minha boca, da boca de um deles, e sinaliza positivamente para que essa troca seja efetuada. Isso é um exemplo de decisões que são tomadas de forma coletivista. É assim no Oriente Médio, tudo é em grupo. Todas as decisões são coletivas, todas as ações são baseadas em grupo. A família é muito, muito importante. E há coisas muito interessantes nisso. É muito comum, nessa cultura que também é muito noturna, você chegar no parquinho à noite, 10, 11 horas da noite, você tem ali o pai, a mãe, as crianças brincando, num ambiente muito seguro, muito favorável, muito tranquilo para as crianças. É muito interessante a gente perceber que não há essa liquidez nas relações, então os casamentos eles permanecem, os índices de divórcio são muito menores. Eu tenho amigos que moram no Oriente Médio por opção, porque eles entendem que morar lá é muito mais favorável para quem acredita em família do que morar aqui nesse Ocidente progressista. Então há muitas questões positivas que emanam desse contexto. Para além disso, eu quero comunicar nesse vídeo que é diferente. Para além das suas opiniões sobre isso, eu quero informar que é diferente. E particularmente para mim, esse é um aspecto muito positivo na cultura árabe. Esse conceito forte de família e essas questões tribais que possuem muitas características positivas que agregam muito para a cultura e para a civilização e para o indivíduo. Bom, esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o Oriente Médio. E, por fim, uma dica prática. Não arrume confusão no Oriente Médio, porque você não vai ter que brigar somente com aquela pessoa. A tribo dele vai vir atrás de você. E isso não é piada, isso é verdade. E é comum lá. A gente vê bairros fechados, a polícia protegendo cidadãos que não tem nada a ver com a história, e nós temos brigas de grandes famílias e de tribos. Então, cuidado na hora que você for visitar o local, seja tranquilo, tome muito cuidado para não arrumar uma briga com uma tribo inteira. Mas salame, até o próximo vídeo. Forte abraço.